Meus irmãos, nós estamos numa jornada no Apocalipse e eu estou me sentindo como aquele corredor de uma maratona que depois de correr 41 quilômetros começa a ver a linha de chegada e são os metros às vezes mais difíceis para um corredor. Suas pernas já não respondem ao comando do seu cérebro. Ele já não tem mais forças, sua respiração se torna curta. É preciso muito controle mental, mas ele prossegue porque ele vê escrito lá, finish, fim, chegada. E assim tem sido a nossa jornada no Apocalipse, o livro mais complexo da Bíblia. Foi preciso uma dose de coragem para iniciar, e está sendo preciso uma dose de resistência e muita dependência de Deus para terminar. Então, eu agradeço aos irmãos que têm dado o valor, que têm dado a resposta, o feedback, e isso me estimula muito. Na quarta-feira, nós começamos a falar sobre o milênio, o que ele significa. Quais são as correntes milenaristas, o significado da sua localização na história ou na transhistória. E quarta-feira que vem nós vamos falar coisas sobre juízo final, sobre o trono de Deus para julgar as nações. Vamos falar sobre as coisas concernentes ao ponto final da história. São coisas que realmente são colocadas pela Bíblia com muita sinceridade, com muita abertura, mas são colocadas de formas como se fossem pérolas esparsas. Você não tem o quadro completo. Então você não pode ter a presunção de dizer será assim. Há indícios. E nós estamos trabalhando em cima desses indícios que foram deixados claros, porque o Espírito Santo achou que seriam suficientes para que nós esperássemos sua volta, a volta de Cristo pela fé e em paz. Quando a gente não tem uma concepção de Deus adequada em relação à sua providência, especialmente ao controle que Ele tem do passado, do presente e do futuro, quando a gente estuda essas coisas, nós podemos incorrer em duas atitudes básicas. A primeira atitude é o terror do medo, é o terror do desespero. Ficarmos com aquele medo no coração, com aquela apreensão no coração em relação a essas coisas. E com isso perdermos a alegria de viver na presença do Senhor e até mesmo a alegria da sua própria salvação. A outra atitude possível é cair no cinismo da incredulidade ou da indiferença. O antídoto para todas essas duas atitudes indesejáveis, ou o medo, a insegurança, ou o cinismo, isso não é assim, não vai acontecer, cadê que não veio até agora? Não veio até agora é porque não virá. O antídoto é ter uma concepção, um entendimento, um conhecimento adequado do Deus que governa a história. Por isso, hoje, eu quero conversar com vocês sobre o Deus do meu futuro. O Deus que cuida do meu futuro, o Deus que tem em suas mãos o meu futuro, o meu e o seu, de cada um de nós. Eu quero ler um texto para começar em Isaías 46, 10, que é um texto especial no meu coração. Gostaria de ler o verso 9 e o 10. Isaías 46, para a gente colocar uma base para os passos que nós vamos dar hoje. Isaías 46, 9 e 10, a gente lê o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Qual é a distinção que é dada a Deus aqui? Por que Deus é diferente de todos que porventura se arroguem
a presunção de se dizer em Deus. A diferença é que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Vou ler de novo o verso 10, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Você pode dizer amém, a palavra do Senhor? Glorificado seja o teu nome, Senhor. Nós reconhecemos que tu és Deus sem igual. Como o Senhor não há nenhum outro Deus, como o Senhor não há quem se possa chamar Deus. Sabemos que o Senhor é o Deus da nossa vida, passado e presente, mas também Deus do nosso futuro. Por isso nós podemos caminhar sem medo, sem insegurança, para frente, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Te pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração nesta noite e nos prepare para ouvir as coisas que precisamos ouvir e saber e que serão compartilhadas na quarta-feira. Assim nós te oramos, agradecemos também em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero falar hoje com vocês 5 garantias que eu encontro na Bíblia, 5 termos de garantia. Você já leu algum termo de garantia? Ele é cheio de condições, não é? Os termos de garantia de Deus também precisam ser observados para que possam ser compreendidos e para que você possa estar coberto por essas garantias. Por exemplo, foi lido aqui o Salmo 91, que diz que nada nos atingirá, mas nada atingirá a quem? A quem descansa na sombra do Onipotente. Quem está debaixo da sombra do Onipotente, debaixo das suas asas, quem está em Cristo Jesus, estará então apto a dizer que aquelas promessas são para si. E estará apto a fazer a atualização daquelas promessas à luz do Novo Testamento. Eu não estou aqui para emocioná-los, eu não estou aqui para fazer vocês vibrarem, nem muito menos ficarem iludidos a respeito de uma pretensa segurança que você terá, caso você ande com Deus, de que nada vai lhe acontecer. Mas eu quero dizer de 5 garantias que lhe serão dadas. A Bíblia, desde o seu princípio, em Gênesis, trata de um ideal. Deus está falando que haverá um tempo onde todas essas coisas serão literalmente realidade. Mas também a Bíblia diz que no tempo em que nós vivemos, nós experimentaríamos todo tipo de aflição. Nós experimentaríamos todo tipo de aflição. Quais são as garantias que nós temos quando nós descansamos debaixo da sombra do Onipotente? Não são as garantias de ficarmos livres de toda e qualquer aflição, porque Jesus já falou que não é assim. O Novo Testamento reinterpreta o Antigo e diz, olha, o que na verdade o Pai quer ensinar é isso. Não é que vocês nunca sofrerão, não é que vocês nunca terão perdas, não é que vocês nunca terão fracassos. Mas quais são então os ensinos que nos são dados, tanto no Novo quanto no Velho, corretamente interpretados, para que a gente ande sem medo? Há muito tempo atrás, eu li um livro com esse título, Viva Sem Medo. O título em inglês, No Fear, e foi um livro muito interessante, porque ele não pregava essa pretensa ideia de que o crente tem o corpo fechado, e que se tiver um naufrágio, ele não vai naufragar, se tiver a queda de um prédio, ele vai ser salvo. Nada disso é prometido nas Escrituras, quando elas são corretamente interpretadas. Então hoje eu quero falar para você das genuínas promessas do Senhor, para quem descansa nele. Vamos começar? Vamos olhar a primeira dessas 5 garantias. Primeiramente, o Deus do meu futuro garante que seus planos para a minha vida são bons.
Jeremias 29, versículo 11. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Vamos ler juntos o que está ali? Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Meus amados, o que a palavra de Deus promete não é que você e eu, estando debaixo das asas do Altíssimo, ou seja, estando debaixo do Evangelho do Senhor Jesus, sendo servos de Jesus, estaremos livres de qualquer aflição, de qualquer perda, de qualquer dor. Não, mas diz que Deus tem planos para nós. Eu gostava muito daquele hino que diz: Deus tem um plano em cada criatura. Deus tem um plano para você, Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para o seu povo. E esse texto de Jeremias está fazendo uma afirmação num contexto caótico. Jeremias está dizendo, o Espírito Santo está dizendo através do profeta Jeremias: olhem em volta. O que havia em volta? Havia ameaça, desolação, destruição, havia perplexidade, corrupção tamanha, que Deus teve que levantar um povo estrangeiro, a Babilônia, os babilônicos, para irem a Jerusalém, e levaram aquele povo cativo, levou aquele povo prisioneiro, com as suas roupas rasgadas, mostrando as suas nádegas em motivo de humilhação, para demonstrar que eles eram dominados. Eles olharam em volta e falavam assim: onde está o nosso Deus? Nesse contexto de desolação é que o profeta diz, ou Deus usa a boca do profeta para dizer: eu sei o que eu estou planejando para você. Eu sei, os meus planos são planos de paz, são planos bons e não de mal. Agora você pode estar sendo humilhado, agora você pode estar sendo envergonhado, mas se você andar comigo, se você acreditar em mim, se você ficar comigo, você vai perceber que o seu futuro e a sua esperança serão realizados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, o texto poderia dizer simplesmente: eu sei os planos, mas a palavra de Deus acrescenta e fala, não somente eu sei, mas fala eu bem sei. Você tem uma canetinha e um papel? Sublinhe, se você tem na sua Bíblia essa expressão, bem. Eu sei completamente, está tudo sob controle. Eu bem sei os planos que estou projetando. Hebreus 4,13 completa essa ideia. Hebreus 4,13, acho que está aqui também, vamos ler juntos? Nada na criação está escondido aos olhos de Deus. Todas as coisas que Ele conhece e estão descobertas perante os seus olhos. Acho bonito aquela palavra, quando o profeta Isaías desce de diante do rei Ezequias, que chorava porque estava à morte. A mensagem de Deus para o rei Ezequias foi: arruma a tua casa, porque tu vais morrer. Ezequias clama, vira-se para a parede e ora ao Senhor. Ele nem fala com o profeta, ele ora ao Senhor, e ele pede clemência ao Senhor. E Isaías vê que o rei não lhe deu fala, e ele se retira e vai andando. Quando ele chega no pátio, Deus fala ao profeta e diz: volta e diz a Ezequias: eis que eu vi as tuas lágrimas e ouvi o teu clamor. O nosso Deus é o Deus que vê e o Deus que ouve. Clame ao Senhor, creia no Senhor. Primeira garantia do Senhor é que os seus planos para a minha vida e para a sua são bons, e que o percurso para esse futuro e essa esperança nem sempre é como nós gostaríamos, nem sempre é por onde nós gostaríamos de passar, mas ao seu fim são caminhos que vão trazer para nós a melhor glória para a vida, para o nome do Senhor. Segunda garantia
do Deus do meu futuro. Deus do meu futuro garante um final vitorioso, apesar das lutas. Ainda em Jeremias, capítulo 29, versos 12 e 14, diz: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado por vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Continua o profeta, o Senhor falando através do profeta ao povo, que estava atônito, perplexo, como talvez haja aqui povo de Deus aqui, talvez haja aqui esposas, talvez haja aqui maridos, filhos, pais, talvez haja aqui chefes de família atônitos, pessoas atônitas, perplexas, diante do que está acontecendo na sua vida. Deus está dizendo: vocês me invoquem, porque vocês vão me achar. Quando vocês buscarem a mim de todo o coração, eu serei achado por vocês, e farei mudar a vossa sorte. Deus estava dizendo que mudaria a sorte do povo de Israel, que para eles parecia ser horrível, para qualquer um pareceria ser horrível ir para a Babilônia, cativo de um povo ímpio, mas Deus estava fazendo algo tão grande, que eles não conseguiriam nem imaginar. Mas o segredo está aqui, ó. O segredo está aqui: passareis a orar a mim. Sublinhe isso na sua Bíblia: passareis a orar a mim. Eu ouço uma frase de vez em quando, que eu fico pensando nessa frase, de vez em quando até pessoas falam essa frase, que são pessoas de Deus mesmo, gente que anda com o Senhor, e a frase é mais ou menos assim: a coisa está tão séria que só nos resta orar. Eu entendo o que a pessoa quer dizer, mas a oração não pode nunca ser o último recurso para nós. A oração tem que ser o primeiro recurso de nossas vidas. Não podemos deixar chegar ao ponto de que a coisa está tão grave que só me resta orar, não é? Então, veja o que Deus está dizendo para o povo aqui: então passareis a orar a mim. Me parece que apesar de o ideal ser colocarmos a oração à frente de tudo, parece que desde a antiguidade as pessoas tinham esse costume de só orar quando as coisas estivessem extremamente graves. Então eu quero que você saia daqui com esta palavra: ore ao Senhor, fale para Ele da tragédia da sua vida, fale para Ele do caos do seu coração, busque ao Senhor, porque o Senhor promete: serei achado de vós. A garantia que Deus dá é se nós o buscarmos, mesmo em meio ao caos, mesmo que seja como último recurso, mas se nós fizermos isso de todo o nosso coração, Deus se deixará achar e fará mais, fará mudar a nossa sorte, o nosso caminho, a nossa situação. E muitas vezes, meus irmãos, essa mudança é impressionante. Eu não sei quantos irmãos já experimentaram isso em suas vidas. Nós começamos a orar por uma determinada coisa que está nos infelicitando, que está trazendo medo, que está trazendo tristeza, que está trazendo dor, e nada muda, aquele problema continua. Isso acontece bastante, aquele problema continua, às vezes até se agrava, mas acontece algo conosco. Deus começa a mudar algo dentro do nosso coração, Deus começa a mudar algo dentro de nós. Deus começa a mudar, por exemplo, a forma como nós olhamos para esse problema. Por exemplo, o pastor Irlande escreveu um texto que tem um título, creio eu, se não estou esquecendo, a bênção de ficar doente. Você pode achar esse texto na internet, eu acho. A bênção de ficar doente, pastor Irlande Pereira de Azevedo. E ele fala ali várias razões que ele encontrou, e ele escreveu isso num leito de hospital, quando ele estava fazendo, acho que ele estava fazendo um transplante de coração, ou estava se preparando para fazer um transplante de coração, algo grave, perigoso, e ele estava
obviamente muito fragilizado, e ele começou a sentir o desespero, o desamparo natural de quem está muito enfermo, ou de quem acaba de receber um diagnóstico negativo. Mas ele começou também a perceber algumas coisas, que enquanto ele orava por cura, enquanto sua igreja orava por cura, pela cura dele, o Senhor não o curou de forma milagrosa, de forma sobrenatural, mas o pastor Irlande está vivo até agora, está lá, pregou agora na nossa convenção, e ele começou a receber algumas bênçãos na vida dele, que só vieram por causa da sua condição grave de enfermidade. Algumas coisas nós só acessaremos quando nós estivermos arrastando a barriga no chão, meus irmãos, quando nós estivermos em estado de fragilidade tal, que não nos reste outra saída senão depender totalmente de Deus. E começareis e passareis a orar a mim. Quando é que você vai passar a orar a Deus? Quando é que você vai começar a buscá-lo de todo o coração? É quando você já estiver arrastando a barriga no chão, quando você já estiver humilhado, quando você já estiver em pedaços, em frangalhos. Não precisa ser assim. Comece a buscar a Deus agora, e você vai ver que muita coisa vai mudar. Se não mudar ao seu redor, mudará no seu interior, na forma como você encara o problema, na forma como você vê aquela situação, no seu ânimo. É muito interessante esse método de Deus, de preferencialmente começar a mexer dentro da gente, antes de começar a mexer ao redor da gente. Terceira garantia: o Deus do meu futuro garante apoio quando estou sob pressão. Isaías 43, versos 2 a 4. Deus do futuro garante apoio. Veja o que diz esse texto: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Pois eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Tá certo? Então, a promessa de Deus é que nós poderemos sim passar por momentos terríveis, que são comparados aqui a águas, a fornalhas, etc. São coisas que simbolizam situações de grande sofrimento, de grande pressão, de grande tormento. Mas o que ele diz é que ele estará conosco, ele estará junto a nós. Isso é reafirmado no Salmo 23. Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, e guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma por amor do seu nome, etc. Aí, texto, acho que é o versículo 3, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A presença do Senhor na nossa vida é o maior bem que nós podemos ter, o maior bem que nós podemos usufruir. O maior bem que nós podemos ter não é a paz absoluta, permanente, sem nenhum problema. O maior bem que nós podemos ter não é sucesso em todas as coisas que fazemos. Esse não é o nosso maior testemunho para o mundo. O nosso maior testemunho para o mundo é a presença de Deus, é a companhia de Deus, é o apoio de Deus que nós temos quando andamos na sua presença, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Ele nos dá essa garantia. Eu já vi pessoas em leito de enfermidade, na verdade, no leito de morte, demonstrarem uma paz inexplicável. Eu já vi pessoas estarem cheias do Espírito Santo enquanto passavam para a eternidade. Gente que dizia no seu leito e falava com uma serenidade de quem conhecia Deus: pastor, eu sei que eu vou ser recebida no céu com louvores, então eu quero me despedir da terra louvando ao Senhor. Convide os nossos irmãos e vamos cultuar a Deus. E nós ficamos cultuando a Deus com aquela irmã até a sua partida,
até o seu desfalecimento final. Impressionante, que plenitude de paz que aquela irmã demonstrou, e outras tantas experiências. Isso é que faz a diferença. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, pois eu, o teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Então essa garantia de presença, ela é permanente na Bíblia toda. E ela é um alento tremendo no Deus que nós podemos confiar o nosso futuro. Quarta garantia: o Deus do meu futuro garante companhia quando estou solitário. Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6. Deus nos disse: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, podemos afirmar com confiança: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que poderá me fazer o homem? Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6. Meus irmãos, foi feita uma pesquisa algum tempo atrás, entre grupo de pessoas, as mais diversas camadas da sociedade, e a pergunta é: qual era o seu maior medo? Apareceram medos muito inesperados lá. Por exemplo, apareceu lá medo de falar em público, apareceu medo de alguns animais, medo de escuro, vários medos. Mas entre os medos mais presentes, apareceram exatamente aqueles primeiros medos que assolam a criança. A criança já nasce com 3 medos básicos: o medo de barulho forte, que assusta muito, inclusive não só crianças, como animais também. Há até uma recomendação que se cuide de maneira muito preventiva dos animais no dia do ano novo, por exemplo, porque eles ficam muito assustados. Então, o medo de barulho, falo barulho forte, eu sempre tive muito medo de barulho forte. Medo de trovão, aquele trovão que parece que está caindo o céu, não é? E o segundo medo é o medo de cair. A criança já nasce, ela tem esse instinto de defesa do medo de cair. Eu não sei se você já sonhou com, se você estava caindo, é uma situação assim bastante apavorante. E o terceiro medo, vocês sabem qual é? É o medo de ficar sozinho. É o medo de ficar sozinho. Uma das principais causas do suicídio, levantadas por um pesquisador que estava falando sobre esse problema terrível, que é o problema do suicídio, quando o instinto de sobrevivência é vencido pelo medo. Qual o medo? O principal medo. Ele analisou cartas e bilhetes de pessoas que deixaram algum tipo de despedida antes de tirar sua própria vida. E dentre essas dezenas de bilhetes aos quais ele teve acesso, alguns ele pôde publicar, teve permissão da família, outros não, ele só elencou na sua estatística. O principal medo, a principal referência dos suicidas era essa: eu estava sozinho no mundo. Aquela pessoa às vezes tinha família, tinha mãe, tinha pai, tinha estrutura religiosa, tinha escolaridade, tinha trabalho, mas alguma coisa aconteceu na sua mente ou no seu coração, que ela perdeu o vínculo com todos os entes significantes e significativos que estavam em volta dela, e se isolou do mundo mental e emocionalmente de tal forma que ela não se sentiu mais vinculada ao mundo. E só há uma coisa que nos vincula ao mundo: são os entes significativos, são as pessoas.
É isso que nos vincula ao mundo. Quando a gente perde esse vínculo por qualquer problema, muitas vezes uma depressão, muitas vezes uma questão de uma doença emocional qualquer, então o risco é muito grande de perder, a dor se tornar maior do que o instinto de sobrevivência, medo de ficar sozinho. É por isso que a Bíblia está repleta de expressões. Não temas, eu sou contigo por onde quer que andares. Eu estarei contigo, eu estarei contigo. Esse é mais um versículo. Eu estarei contigo. Há dezenas, quem sabe centenas de expressões como essas, espalhado por toda a Bíblia. Eu estarei contigo. Você que está passando pelo fogo, pela fornalha, pela água, entregue sua vida ao Senhor, confie nele, passe a orar a Ele. Ele vai te dar não só o apoio para que você possa sobreviver e chegar mais forte lá no final, como também a santa presença de Deus, que traz paz, que traz desejo de viver. Teve uma frase, eu não sei quem é o autor dessa frase, que eu li e que ficou muito na minha mente. Essa frase diz o seguinte: quando o homem, um ser humano, uma pessoa não tiver mais nada, quando ele tiver somente a Deus, ele vai perceber que Deus é tudo que ele precisa. Existem momentos que parece que tudo que você tem é Deus. Você não tem o apoio da esposa, do esposo, você não tem o apoio de amigos, você não consegue receber esse apoio maravilhoso de estar numa igreja, numa comunidade de fé. Você se sente só, absolutamente só. E essa situação de solidão, ou essa sensação de solidão, dói tanto que às vezes essa dor supera o instinto de sobrevivência. Nesse momento, muitas pessoas têm sido salvas, porque de alguma maneira elas tomaram consciência da presença de Deus com elas. A presença de Deus, a companhia de Deus, a proximidade de Deus. A Bíblia diz que Deus é Deus de perto e não de longe. E tem um texto que fala: eu não sou Deus apenas de perto, mas também de longe. Quando se tratava do povo de Israel indo para a Babilônia, eles estavam deixando aquele pedaço de terra onde eles achavam ainda que Deus habitava ali. A impressão que eles tinham, o ensinamento que eles tinham até então, era que o Senhor era Deus de Israel, em Israel. E Deus disse para eles: eu não sou Deus apenas de perto, eu sou Deus de longe também. Eu não sou Deus apenas quando você está na sua terra, quando você está na sua igreja. Eu sou Deus da vida toda, de toda a tua vida, de todo o teu coração. Isso é maravilhoso. Então essas duas frases estão presentes na mesma Bíblia e elas não se contradizem, elas se complementam. Numa frase diz: eu não sou Deus de longe, eu sou Deus de perto. E quer dizer, eu sou Deus que está no aconchego, que está ali na hora de você não encontrar mais ninguém para pedir socorro. Eu sou Deus de perto. É como o salmista expressa isso. Ele expressa assim, no Salmo 40, se não me falha a memória, ele diz assim: clamei, esperei com paciência no Senhor, e Ele fez o quê? Ele se inclinou para mim. Eu acho tão bonita essa imagem, Deus se inclinando para mim. Ele se inclinou, Ele foi na minha direção, não é? Então, esse Deus que quer ser a sua companhia, simplesmente está perto, às vezes até em silêncio, sem falar nada, mas perto. Isso faz toda a diferença, com certeza. Quinta garantia que o Deus do meu futuro me dá é que Ele garante direção e salvação, quando reconheço que estou confuso e perdido. Isaías capítulo 53, verso 6. Isaías 53, 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Meus amados, você sabe, eu não sei para vocês mulheres, a gente percebe que as mulheres têm uma facilidade maior de reconhecer que estão perdidas.
Mas nós, homens, nós temos muita dificuldade. Um dia nós já contei essa história aqui algumas vezes, ficamos rodando em Goiânia, e quem me conhece mais perto sabe, até eu percebi que a gente estava perdido. Mas o motorista do carro ficou dando voltas no centro de Goiânia, e eu falei assim: eu já vi esse posto, rapaz. E eu já vi esse posto mais de uma vez. Ele falou: não, a próxima é só uma entradinha que eu estou errando ali. Ele falou: cara, para no posto. Pela quinta vez que a gente passava naquele posto, para no posto, vamos perguntar. E ele falou assim: homem não pergunta, homem acha. Aí eu falei, eu era carona e estava ali com ele, falei: então tá bom, vamos lá. Mas é uma dificuldade, por isso que eu coloquei aqui: quando reconheço que estou confuso e perdido. Existem pessoas que não sabem que estão perdidas porque eles não têm um referencial. Onde eles estão lhes ensinando que eles estão no caminho certo. A Bíblia diz: há caminho que ao homem parecem ser bons, mas ao seu fim são caminhos de morte. Uma coisa que aconteceu assim, de muito dolorosa, quando eu comecei a conhecer Jesus, quando eu comecei a conhecer o Evangelho, sabe o que foi? Foi que eu comecei a perceber que eu estava confuso e perdido. Quando a gente conhece Jesus, a primeira coisa que acontece não é salvação, não. A primeira coisa que acontece é o reconhecimento de que nós estamos perdidos. Porque nós começamos a ver em Cristo um referencial que antes a gente não tinha. Tem um texto do Novo Testamento que diz: Jesus olhou para a multidão e viu que eles estavam como ovelhas que não têm pastor. Aquele momento é um momento muito interessante no ministério de Jesus. É um momento logo em seguida à morte de João Batista. João Batista foi decapitado. E João Batista tinha muitos seguidores, muitos discípulos. Às vezes a gente não se dá conta de que as multidões seguiam João Batista e procuravam-no para ouvi-lo, para receberem um batismo nas águas, para receberem exortação, pregação. E quando João Batista morreu, aquela multidão ficou atônita, porque eles estavam exatamente como Cristo descreveu, como ovelhas que não têm pastor. E Jesus reconheceu isso naquelas ovelhas, e elas começaram a se chegar para o Senhor. Eu não sei como você está, eu não sei quais referenciais que você tem, mas eu quero instar com você: conheça Jesus, leia os evangelhos, procure saber quem Jesus fez, o que Ele disse, o que Ele prometeu. Deixe o Salvador, com seu amor, te ajudar, te salvar. No primeiro momento você vai ser extremamente incomodado, porque você vai olhar para dentro de si mesmo e você vai sentir-se confuso, vai sentir-se perdido. Mas você sabe, esse é o primeiro passo para a salvação. Sem ter consciência da sua perdição, ninguém se salvará. E a primeira coisa que Jesus faz quando se aproxima de nós, uma dessas primeiras coisas, é mostrar que o caminho que nós estamos é um caminho de morte. O caminho da religião é um caminho de morte. O caminho do cumprimento das leis e regras humanas é um caminho de morte. O caminho da santidade, da moralidade pessoal é um caminho de morte. Só o caminho da graça de Deus revelada em Cristo Jesus é que é caminho de vida. Essa é a quinta e maior de todas as garantias. Para quem está perdido, para quem está confuso, Cristo é o referencial seguro. Deixe o Salvador, com seu amor, te ajudar, te guiar. Eu quero convidar você, nesse instante, a baixar a sua cabeça, e quero fazer uma oração com você. Eu não sei quantos estão, ou se todos estão neste recinto, estão convictos a respeito da sua salvação.
E se você está convicto a respeito da sua salvação, eu não sei qual é o referencial, qual é a garantia. Será que você está esperançoso a respeito da sua salvação porque espera por reencarnação? Por uma nova chance? A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso juízo. Hebreus 9, 27. Talvez você esteja convicto ou esperançoso da sua salvação porque você está confiado nas suas obras, na sua bondade, nos seus méritos. Bom filho, bom pai, bom marido. A Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Talvez você esteja esperançoso da sua salvação porque Deus é tão bom, tão bom. Como é que um Deus tão bom pode levar ou permitir que alguém vá para o inferno? A Bíblia diz: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. A Bíblia diz que Deus é santo e justo, e não somente amoroso, e diz que Ele não pode tolerar o pecado. Por isso, Ele mandou seu Filho para morrer, morte cruenta, sangrenta, dolorosa, para que nós pudéssemos ter vida nele. Então a única esperança de salvação é confiarmos em Cristo Jesus. Aí nós estaremos habitando a sombra do Onipotente. Aí nós podemos esperar aquele ambiente onde todo pecado e todas as suas consequências serão exterminadas, e nós poderemos viver a utopia, a proposta de um reino onde não há choro, nem lágrimas, nem dor, mas só bem-aventurança. Mas enquanto esse reino não chega, não se concretiza aqui nessa terra, com lágrimas, com choro, com dor, mesmo assim nós podemos ter a firme esperança de um Salvador que no seu amor nos ajuda, nos dá referencial, nos dá garantias para que possamos atravessar este vale e ser vencedores, ou mais que vencedores, em Cristo Jesus. Enquanto nós cantamos de novo esse hino, deixa o Salvador te ajudar, eu convido você, nessa noite ouviu a palavra de Deus, a olhar novamente para esta parte azul do seu encarte, e você entendeu que precisa dessas garantias do Deus do seu futuro, mas que essas garantias estão firmadas em Cristo Jesus, e você quer se tornar um discípulo de Jesus. Identifique-se, marque isso, reconheça que só em Cristo você pode ter as firmes garantias eternas de Deus. Enquanto nós cantarmos, enquanto você ora, entregue seu coração a Jesus. E se você fizer essa anotação e destacar essa parte, faça chegar até nós, para que nós possamos acompanhá-lo nesse momento tão importante da sua vida. Vamos cantar juntos novamente esse hino?
Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Pelo Santo Espírito viverás. Sua plena paz entrega a Ele teus amanhãs, ao teu lado pra sempre Ele irá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Abre teu coração e aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos deixou tão preciosas garantias na Tua palavra. A garantia de que o Senhor tem bons planos para cada um de nós. A garantia de que mesmo em meio à luta, se nós te buscarmos de todo o coração, o Senhor será achado por nós e mudará a nossa sorte. A garantia de apoio, de presença, de companhia e finalmente, e mais precioso do que tudo, a garantia de um referencial seguro de salvação, a garantia de perdão dos meus pecados, a garantia de uma permanência abençoada e bem-aventurada ao teu lado por toda a eternidade, quando a glória chegar, mas também já aqui, enquanto a glória não chega. Pai, eu te peço, pela congregação aqui reunida, se alguém está se sentindo solitário, se alguém está se sentindo perdido, se alguém está se sentindo sem referencial, sem garantia de nada, sem esperança, ó Pai, nesse instante, eu te suplico em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo fale a este coração, ministra, Senhor, inclina-se para ele, fala ao seu ouvido espiritual, murmura com ele, assim como o Senhor murmurou com Elias na caverna, através de uma brisa mansa e suave. Fala: eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado, Senhor, nós acreditamos nisso, e nós vivemos em paz, em função destas tão preciosas garantias dadas por Ti mesmo. Te peço reiteradamente, se alguém não se sente firme, se alguém não se sente amparado, que entregue a Ti agora o seu futuro, os seus amanhãs, que entregue a sua vida a Jesus, de tal forma que possa ter no seu coração essa certeza, a certeza de que está com certificado
direto do céu para a sua vida. Na presença toda poderosa de um Deus cheio de amor, de consolo e de conforto, de perdão e de graça. Porque fora do Senhor, fora de Cristo, diz a tua palavra, não há salvação. Nós assim cremos e nós assim oramos, pedindo-te, Pai, que o seu amor, que as consolações do Espírito e que a graça salvadora de Cristo seja com a sua igreja esta semana e para sempre, até a sua volta. E o povo de Deus diz amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Boa semana para todos.